Vai começar mais um podcast. Aqui quem fala é o Alberto, da The Judgment TCG, né? E aí a gente vai começar mais um quadro aí das cartas injustas. A carta justa, né? Em relação desse vídeo faz parte da relação com o vídeo anterior, né? Com o episódio 39. Então meio que aqui é a parte 2, né? Mas aqui a gente vai dar uma ingressada aí com uma carta diferente, né? No contexto do vídeo anterior, a gente falou sobre cartas Floodgates, né? Que não possuem, têm validações indeterminadas, mas elas não possuem com uma resposta, né? Para negar, né? Para ser negadas na maioria das vezes, na maioria dos casos mais simples, né? Então, baixar a carta e ativar na standby do oponente, né? Que ocorre muito. E aí a gente vai falar agora sobre cartas Floodgate, mas que elas têm um caráter assim mais contínuo, né? Aquela coisa mais tradicional, né? Do jogo, né? Padrão, que era as cartas tinham na época, que era, tanto é que a maioria das Floodgate são cartas já um pouquinho antigas já, né? A gente vai falar aqui de uma carta que é moderna, né? Como se dizer, é uma carta bem moderna, né? Mas eu vou correlacionar aqui outras cartas também, né? A carta da vez é só pode haver um, né? Cherry Cane e Only One, né? E basicamente, eu vou colocar o efeito da vocês aí, né? E cada duelista só pode controlar um tipo de monstro de cada tipo, né? E se um duelista controlar 2 ou mais monstros do mesmo tipo, ele deve enviar um dele, né? Para o cemitério, até que ele controle apenas um daquele tipo, né? Por exemplo, tem 2 demônios, né? 2 fiends lá na mesa, né? Do board. E aí tu ativou só pode haver um, né? TCBO, que o pessoal chama. E só pode controlar um, aí tu vai ter que enviar um. É a mesma em game, mesma game design da Rivari, da Gozemet, né? Tem mais outro aí que tá vindo também, que é bastante interessante. Tem de atributo, tem de tipo, tem de level também, né? Que é a Harmony, né? Harmony é alguma coisa. Ele pode fazer invocação de menor, de maior, no caso é maior de 5, efeitos negados. Tem skill drain, né? Que nega efeito de monstro. Tem uma outra que eu não tô conseguindo lembrar de cabeça agora, porque esses quadros aqui geralmente é espontâneo, né? Apesar que a discussão eu tento ser um pouco mais eficiente, né? Eu procuro saber um pouco mais assim, das cartas, né? E a carta, sem dúvida, a Floodgate mais forte do jogo é a TCBO, né? Só pode haver um. E aí, voltando aí para a discussão do quadro do episódio passado, falando o impacto dessas cartas, né? Floodgate. Eu falei de uma abordagem lá muito mais problemática, que é a abordagem das cartas que ativam, não tem resposta, né? Porque essa aqui, por exemplo, as cartas contínuas, tanto as armadilhas como as magias contínuas, elas têm um fator de serem destruídos e seu efeito cancelar, né? Seu efeito desativar no momento que ela sai do campo. Já as cartas que eu falei do bloco anterior, elas, recapitulando aqui, né? Elas ativam e simplesmente, se tu não tiver uma coisa que negue aquilo ali, que não deixa passar, tu já fudeu pra ti, entendeu? Eu falei da dimensão no barre, né? Como um exemplo. Se vocês quiserem assistir o podcast, né, escutar, vai estar, tem aí no canal, no episódio 39, eu falo da dimensão barre. Mas vamos voltar aqui para o assunto aqui da só pode haver um, né? E das Floodgate contínuos aí, que eu acho bem prejudicial, né? Além delas da questão aí do game design, da questão uma carta que implica uma limitação, por mais que ela seja uma contínua, né, que você pode fazer um removedor e tirar a carta, ainda assim é uma carta que vai te dar um certo trabalho de
vai gastar recursos para tirar ela, né? Sem custo. Grande parte dessas cartas são problemáticas o jogo, ou elas não são uma vez por turno, ou elas são contínuas, ou elas não tem custo nenhum, só ativo, vai no seco mesmo. Então essas cartas envelhecem muito mal, sabe? E cartas novas, modernas, que tenham a mesma implicância de efeito, elas também atrapalham o jogo, né? No caso aí, a Shadow Winda é um monstro contínuo, né? Enquanto ele estiver no campo, cada jogador pode ter só uma invocação especial, né? E ela tem outro efeito, não pode ser por efeito de card. Então é uma carta em si bem forte, bem poderosa, que quebra muito deck. A TCBO, por exemplo, pode quebrar. Ela é muito boa jogando com Branded, né? Inclusive essa carta foi repintada no estrutural dele, né? Usou também no Teara, usou em outros decks aí que não dependem de um tipo só de. Mas fode, por exemplo, um Sword Soul da vida, né? Um Mac da vida, até um Labirinto, né? Porque trazem demônios e trazer só um é meio complicado, bem chato, né? Apesar que eu já vi build aí que a gente consegue desligar essas cartas, né? Então eu nem diria tanto no Labirinto, mas muito deck que trabalha em função de um tipo só de monstro, os quais eu já citei como exemplo, é complicado. E tá vindo aí novos decks, e sabemos que esses decks eles também tem essa questão, né, de jogar em um tipo só. Então é meio que complicado. Você tira, dando ênfase para uma carta assim, você tira o substancial da criação, da criatividade que o jogo vai ter, entendeu? Então você criando carta assim impede surgir decks, né, que tem uma dominância de um tipo só, ou de um atributo só, ou de pode ser até falando aqui de tipos diferentes também, porque um lado a TCBO atrapalha esses cards que só tem um tipo, uma Rivory ou uma Goze pode atrapalhar monstros decks que são coloridos, né? São vários atributos, vários tipos, ou vários tipos. Então é uma coisa pela outra. Então um atrapalha o outro, basicamente, né? Um atrapalha a função do outro. E aí que eu quero, o ponto que eu quero chegar, né, cara? Fica nesse troca de tiro, né, de floodgates, e a gente vê que não acontece nada, né? O jogo evoluir mesmo de fato, né, com card game. Eu acho que essas cartas nada contra esse formato alternativo, né, onde essa carta tiveram uma participação diferente, a proposta de jogabilidade era uma coisa diferente. Como hoje o jogo tá saindo mais por uma questão mais Deus, de vez em quando aparece um Tier 0 aí da vida, mas não é nem comparado com os Tier 0 de antigamente, né? Eu achei o Teara até um Tier 0 menos, assim, é um deck muito forte, sem dúvida, não tem como passar pano pra isso, mas foi um dos Tier 0 que assim que não durou tanto, né? Que a Konami, pelo menos aqui do TCG, resolveu o problema com mais depressa, né? E não foi aquela coisa que, nossa, dificilmente vinha outra coisa, né? A gente tinha cartas aí que atrapalhavam o Teara, como a Mishmai, né? E viu aí o Fulano Davis jogando com a estátua, que parava um pouco o deck, né? Era um incondition aí muito forte se o cara não tiver removal. E agora a gente tá com o Cachitira, que é um outro formato, né? Não é um Tier 0, mas é um deck que predomina bastante aí, né? Pode até chamar ele de um 3/8 aí de meta, né? Mas é um deck que, por mais que ele tenha uma assim bastante quantidade, você ainda tem a possibilidade de jogar, né? Contra, apesar dos zone losses aí, mas como o formato agora pendurou para mais hand trap, né? Mais interrupção,
Se a gente não fazia isso, quase que o Teara não levava essas interrupção. Então era a galera vir com o Bird Bake e tentar quebrar o campo do Teara. Era basicamente isso. Mas como hoje não tem mais, né, a predominância tanto do Teara, o Board Break ele deu espaço para mais interações. E o Kashtira ele sofre com isso, né? É um deck um pouco inconsistente. Ele é um deck forte, tudo que ele faz ele é bom, mas as peças são boas, né? Eu falei aqui num podcast, não sei de onde, não sei qual é o episódio, né? E decks que tem as peças que se encaixam, eles têm tudo para se dar bem, né? Acho que foi Sword Soul, com a introdução do Sword Soul, né? Tudo que deck tem as peças que se encaixam perfeitamente dá certo. Mas não fugindo muito do assunto aqui, as contínuas, mesmo elas sendo contínuas e elas sendo menos prejudiciais, ainda assim são cartas que prejudicam um pouco essa liberdade de criar novos ares, né, pro game, pro jogo. E aí fica essa questão, né? Eu acho que banir, dependendo da carta, eu acho que merece mesmo lista, né, banimento. Mas eu acho que limitando, né? Elas no status de limitadas, elas prejudicam menos os games, né? Até porque tem futuras cartas que podem buscar essas cartas, né? Então a chance disso impactar profundamente até no design de cartas de trap, de deck de trap, né? Também eu vejo nesse lado, né? Você tem um Floodgate aí com facilidade, não dá possibilidade para a Konami criar casas que busquem contínuas, por exemplo, entendeu? Não dá, porque imagine, tu tem 3 TCBO e tem 3 cartas que faz ainda uma carta que lança aí que faz uma busca, né? De cartas contínuas, né? Aí meio que muito complicado, né? O jogo. Eu acho que restringindo a numerologia dela, né, a quantidade, né, porque quando você tira a quantidade, você tira também a possibilidade, a probabilidade do jogador vir com aquela na mão, né? Tá certo que cartas como, por exemplo, a Imperial Order é uma carta que mesmo estando a 1, é uma carta que graças ao Curious, né, graças ao combinho aí de várias outras cartas, né, você conseguia pegar a Imperial Order e setar ela, né, de imediato, mesmo ela estando limitada. Fora os potes, né, é uma outra abordagem que eu pretendo colocar no canal aqui sobre os buscadores, né. Eu já até tem um artigo sobre isso, mas eu meio que falei de funcionalidades, né. Agora eu quero falar um pouco dos impactos de alguns deles, né, de alguns desses buscadores, desses redutores de deck. E é isso, né? Eu acho que a condição dessas cartas tá 13 é complicada, né? Tanto para o jogo em si, né? Como eu falei de monstro, também para abrir o leque aí para outras coisas, né? Criatividade aí também para deck de trap. Porque se uma carta que a Konami tá vendo, essa carta tá suportando muito deck de trap, então eu não vou fazer mais. Não faz nem sentido eu fazer suporte para deck de trap, de um Altergast da vida, de um Eldritch da vida, entendeu? Outros decks assim, controles, né? Não vai fazer sentido porque as cartas já estão fazendo impacto aí, causando impacto, né? Tanto para os controles como para os decks também de outras dominações, né? E aí, não vou fazer. E quando você abre brecha cenário onde essas cartas ficam limitadas e já vai criando outras possibilidades, né? Outras coisas até um pouco mais balanceadas, né? Que você tem a carta. Mas enfim, eu não posso viajar tanto assim na maionese, né? Eu tenho que colocar um pouco da opinião e um pouco do lado técnico junto. E se eu acho só pode haver um justa, eu não acho justa. É uma carta muito forte, entendeu? E
assim, limitada, restringida. Ela precisa de uma restrição, ela precisa de um fator limitante, tanto ela como as outras, tá? Coloquei ela aqui porque de fato ela é a mais forte, né? Talvez aí não beirando a Skill Drain, né? Mas a Skill Drain é um pouco mais forte, mas na questão do que ela pode fazer, né? E só ela pode fazer isso, então é que vai resultar aí na criatividade aí do jogo, né? Decks opostos e decks que tem essas combinações aí com Floodgates, né? E se eu quero um formato que tenha um pouco de tudo, eu tenho que tirar o velho, né? Tirar o que é relativamente mais antigo do jogo. Então é isso, né? Eu acho que deu para entender a mensagem. Espero que tenham gostado. Se gostou aí, dá uma compartilhada aí com os amigos, né? A proposta do canal sempre vai ser podcast aí. Embora a gente vai ter profile também de Edson, de formato Advanced, né? Formato que a gente joga aí, padrão. E é isso. Espero que tenham gostado, né? Deixe seu comentário aí, o que você acha também, se tu discorda ou se quer complementar minha ideia, né? A posicionamento aí, né? Isso aqui é meio misturado, né? Com a minha opinião, misturado que de fato mesmo tem que acontecer para criar outras coisas. Então eu vou sempre na linha, tem que criar novas coisas. Se tem uma coisa que está atrapalhando o jogo agora, que vai atrapalhar no futuro, é melhor tirar, porque aí dá a possibilidade de criar novas coisas, né? Então é isso, valeu, falou!